Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é a Lourdes Borges, engenheira agrônoma, e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a interpretação de uma análise de solo. Então, eu tenho muita gente que pede aqui para mim, né? E hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente consegue fazer de uma forma bem prática. Então, a gente vai fazer a interpretação dessa análise de solo, isso aqui é uma análise real, né? E eu vou trabalhar aqui para a cultura do milho. Então, gente, a cultura, ela interfere também na nossa interpretação. Isso por quê? Porque a demanda das culturas são diferentes. Então, quando a gente faz a interpretação de uma análise de solo, a gente verifica se os níveis dos nutrientes que estão lá são suficientes ou não para a cultura, né? Então, a gente vai dizer, o teor desse nutriente aqui está médio, está baixo, está alto, né? Então, isso depende da cultura. Então, eu estou fazendo aqui a interpretação com base na cultura do milho. Então, nós temos aqui a planilha que vai nos ajudar, né, a fazer a interpretação. E a primeira coisa que tem aqui na nossa planilha é a argila. É importante a gente conhecer que tipo de solo nós estamos trabalhando, né? Se é um solo mais arenoso, se é um solo mais argiloso. Isso vai também interferir no manejo que a gente vai fazer para frente, que são as recomendações de adubação, se precisa ou não parcelar, né? Então, nós vamos procurar na nossa análise de solo onde está a textura. Então, uma coisa aqui para a gente observar é que a argila está dada em porcentagem. Então, para fazer a interpretação na nossa planilha, a gente precisa também trazer o valor da argila para cá em porcentagem. Então, na análise de solo, nós temos aqui a textura. Textura, nós temos a argila, silt e areia. A gente só precisa do teor de argila. Nessa análise aqui, a argila está em gramas por decímetro cúbico. Para a gente transformar em porcentagem, é só dividir isso aqui por 10. Então, como o teor de argila é 90, isso equivale aqui a 9% de argila. Ou seja, esse aqui é um solo muito arenoso, né? 9% de argila a gente coloca aqui. Aí ele já fez a interpretação dizendo que esse é um solo de textura arenosa. Agora, nós vamos fazer a interpretação do pH. E o pH tem duas formas que o laboratório pode mandar o resultado para você, né? Ele pode expressar o resultado em água ou então em CaCl2. Geralmente, o pH em CaCl2 tende a ser um pouco mais preciso. Mas, para os fins de fertilidade do solo, o pH em água resolve muito bem também o nosso problema, tá bom? Então, nós vamos aqui para análise de solo e aqui está o pH. Tem aqui o pH em CaCl2 e o pH em água, H2O. Então, esse laboratório aqui não determinou o pH em água, tá bom? Ele determinou só em CaCl2. E não tem problema, né? Tem alguns laboratórios que mandam os dois resultados. Esse aqui mandou em CaCl2. Então, a gente vem para cá para a nossa planilha e coloca o valor aqui do pH, 4.4. 4.4, e ele já fez aqui a interpretação dizendo que o pH desse solo está baixo, ou seja, o solo está ácido, né? Quando o pH está baixo, significa que o solo está ácido e a gente precisa entrar com medidas corretivas para corrigir a acidez do solo, e a medida corretiva que a gente usa para esse fim é a calagem, né? Agora vamos para o fósforo. Para o fósforo nós temos duas opções. O fósforo ele pode ser o fósforo Melish ou pode ser o fósforo resina, né? Então depende do laboratório qual foi o método que o laboratório utilizou. E nós temos aqui o fósforo, nessa análise de solo, o fósforo é representado pela letra P e mel, significa que é o fósforo Melish, né? Então, gente, para fazer a interpretação do fósforo Melish, a gente precisa conhecer o teor de argila do solo, que foi a primeira coisa que a gente fez aqui, né? Então, o teor de fósforo no solo depende do teor de argila. Nesse caso aqui, o teor de fósforo é 19,9. Eu vou colocar aqui 19,9 miligramas por decímetro cúbico, então a unidade aqui não muda muito, né? Do fósforo vai ser sempre em miligramas por decímetro cúbico ou ppm, que é a mesma coisa, né? Então, eu coloquei aqui, 19,9 para um solo de textura arenosa. Esse teor de fósforo no solo ele é considerado alto. Se eu mudar aqui a textura, primeiro, se eu tirar a textura só para vocês verem, né? Não dá para fazer a interpretação. Por quê? Porque o fósforo depende da textura do solo. Olha só, se nós temos aqui um fósforo argiloso, o teor de fósforo aqui seria considerado muito alto, né? Então, esse fósforo aqui está com um bom teor de... Esse solo está aqui com um bom teor de fósforo, mas vamos deixar aqui os nossos dados originais da argila, que é 9%, né?
Esse é um solo arenoso. Então, se você fosse trabalhar, se na sua análise tivesse o fósforo resina, tá aqui, ó, fósforo res significa fósforo resina, ele não determinou, né? Mas se tivesse, era só colocar o valor aqui, que aí seria feita a interpretação, tá bom? Aí tem muita gente que tem dúvida aqui com relação ao fósforo remanescente, né? Então, gente, o fósforo remanescente, ele dá uma ideia da textura do solo. Então, quando você não tem o teor aqui de areia, sítio, argila, né? Quando você não tem dados da textura, a gente utiliza o valor do fósforo remanescente para fazer a interpretação do fósforo mel, tá bom? E vamos lá, então, o próximo passo é o potássio. O potássio, o que que acontece? O laboratório, ele pode mandar o resultado do potássio, cadê o potássio? Aqui, o potássio. Alguns laboratórios mandam o resultado só em centimol de carga ou milimol, dependendo da região, né? Centimol ou milimol, e outros mandam em miligramas por decímetro cúbico. Esse aqui mandou os dois. Então, esse aqui é o mesmo valor de potássio, mas dependendo da unidade, aqui o valor fica bem diferente, né? Por isso que é bem importante a gente observar isso na hora de fazer a interpretação. Então, como aqui deu os dois, a gente pode colocar os dois, né? Então, se a gente pegar aqui o centimol 0,06, se tivesse em milimol, para ficar em centimol, era só você dividir por 10, tá? Então, 0,06 centimol, a gente traz para cá potássio, 0,06 centimol. 0,06 centimol. Ele fez a interpretação dizendo que o potássio desse solo está baixo. Vamos colocar aqui também em miligramas, né? Potássio em miligramas deu 22, não precisaria, mas já como ele mandou, a gente coloca, né? E não tinha como dar diferente, já que é o mesmo solo, né, gente? Só tá mudando aqui as unidades, tá bom? Agora vamos para o próximo, que é o cálcio. O cálcio está aqui, ó, cadê cálcio? Cálcio. Aqui, ó, o cálcio ele vem expresso em centimol de carga por decímetro cúbico ou em milimol de carga por decímetro cúbico. Ali o pessoal da região de São Paulo costuma trabalhar mais com milimol. Mas para transformar milimol para centimol é só dividir por 10, tá? Então, nesse solo aqui, o teor de cálcio é 0,6 centimol. 0,6 é um teor considerado muito baixo para a cultura do milho, né? Então, nós já colocamos aqui, ó, ele fez a interpretação, dizendo que o teor de cálcio está baixo. Então, a gente vai corrigir esse baixo teor de cálcio através da calagem, né? Então, todo o cálcio e o magnésio que o milho precisa, eles são fornecidos através da calagem, tá bom? Então, vamos pegar já o magnésio, né? Aqui o magnésio também é igual ao cálcio, a unidade é centimol. Alguns laboratórios também podem mandar em milimol, é só dividir por 10 que fica em centimol. Então, a gente coloca aqui que é 0,20. 0,20 falou que está baixo. E está baixo mesmo, gente. O teor mínimo de magnésio no solo que a cultura do milho precisa é 0,8 centimol. Então, esse teor aqui está muito baixo. O que a gente vai recomendar? Fazer uma calagem com calcário dolomítico para que, quando a gente colocar aqui, terminar de fazer a correção, os teores de magnésio seja aqui no mínimo 0,8, tá? Agora vamos para o alumínio, né? O alumínio é um elemento tóxico para a planta, então quanto menos, melhor. Então vamos procurar aqui onde está o alumínio, aqui ó, 0,41. 0,41 centimol. Então a gente traz para cá 0,41. Então está considerado bom. Então esse teor de alumínio aqui, ele não vai interferir no desenvolvimento do milho, né? Mas mesmo assim, quando a gente fizer a calagem, a gente vai tirar um pouquinho desse alumínio daqui, tá? Então, mas essa quantidade aqui não seria prejudicial para o desenvolvimento do milho, tá? Agora nós vamos lá para o próximo elemento, que é a CTC do solo. Então, a CTC, gente, que a gente utiliza aqui na hora de fazer a interpretação, é a CTC APH7. Então, tem laboratórios que mandam as duas CTCs, né? Que é a CTC efetiva e a CTC APH7. Então, a gente usa a CTC efetiva, né? A CTC, gente, ela dá uma ideia do reservatório do solo, né? A capacidade do solo de segurar os elementos que têm carga positiva, como o cálcio, o magnésio, o potássio, até mesmo o nitrogênio na forma de amônio, né? Então, a CTC do solo, ela vai reter os nutrientes que têm carga positiva e evita que esses nutrientes sejam lixiviados. Então, quando a gente sabe que a CTC do solo, a textura do solo, que é um solo arenoso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ali com a adubação nitrogenada para evitar que seja ali perdido por lixiviação, né? Então, vamos colocar aqui a CTC do solo. Então, a CTC do solo não existe um adubo, né?
que a gente utiliza para aumentar a CTC do solo. A CTC, ela é uma característica intrínseca do solo, depende ali do teor de argila e depende muito da matéria orgânica do solo. Então, se a gente quer aumentar um pouco, melhorar a CTC desse solo, a gente vai aumentar a matéria orgânica. Isso aqui é um processo muito lento e demorado, tá? Mas olha só aqui um ponto importante, né? Quando eu coloquei a CTC do solo aqui, já apareceu também aqui, ó, a porcentagem de potássio na CTC, a porcentagem de cálcio e magnésio. Então, essas relações aqui são boas também para a gente manter um equilíbrio ali na hora de fazer a adubação, né? Então, falou aqui, ó, que a porcentagem de potássio que está aqui dentro dessa CTC é baixa. Olha só, e realmente a porcentagem de potássio ideal fica ali em torno de 5%, né? Aqui a porcentagem de cálcio também está baixa para a cultura do milho. O ideal é em torno de 40%. E magnésio também está baixo, o ideal fica em torno ali de 15 até 20%, né? Então vamos lá para o próximo parâmetro, que é a saturação por bases. A saturação por base está aqui, ó. Ela também pode ser representada pela letra V maiúscula, né? Então, a saturação por base é 18,9. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 18,9. Então, essa saturação realmente ela é baixa para a cultura do milho. Para a cultura do milho, a saturação por base ideal é 70%. Aí, quando a gente faz a calagem, um dos métodos, né, é utilizar aqui, elevar a saturação por base. A gente vai aplicar calcário de modo a elevar essa saturação por base aqui a 70%. Quando a gente faz isso, a gente corrige o problema aqui, quando a gente aplica o calcário, né? A gente corrige aqui o problema do cálcio, do magnésio que está baixo, a gente corrige aqui também o problema do pH, diminuindo assim a acidez do solo, né? Agora vamos lá. O próximo parâmetro que nós temos aqui é a saturação por alumínio. A saturação por alumínio, às vezes, é representada pela letra M. Cadê? A saturação por alumínio está escrito aqui, ó, SAT alumínio, 32,3%. Vamos colocar aqui, ó, 32,3%. Está alta. O que significa, gente, que a CTC desse solo, boa parte dela, 32% dessa CTC, está ocupada com alumínio, enquanto deveria estar ocupado com cálcio, magnésio e potássio, mas não. A CTC desse solo está 32% cheia de alumínio. Então, quando a gente fizer a calagem, aqui a gente vai fazer? A gente vai retirar esse alumínio que está dentro da CTC e vai deixar espaço livre lá na CTC para receber o cálcio, o magnésio, o nitrogênio, né, o potássio e tal, tá? Então, é isso que significa aqui a interpretação da CTC do solo, da saturação por bases, né? Agora, qual que é o próximo parâmetro que nós temos aqui? É a matéria orgânica do solo. Então, vamos procurar a matéria orgânica aqui, ó. Aqui tem matéria orgânica e tem carbono orgânico, né? Então, a gente sabe que em torno de 78% da matéria orgânica é composta de carbono, né? E a matéria orgânica é muito importante para a fertilidade do solo, ela ajuda a reter água, ajuda a segurar os nutrientes. E, além disso, a matéria orgânica é fonte de nutrientes, principalmente nitrogênio, né? Então, vamos lá, matéria orgânica, grama por quilo. Então, para fazer a interpretação da matéria orgânica aqui na nossa planilha, ela precisa estar em porcentagem. Mas, para transformar a matéria orgânica de grama por quilo, grama por decímetro cúbico, para porcentagem, é só dividir por 10. Então, nós temos aqui que a matéria orgânica é 14,3 gramas por decímetro cúbico. Se eu dividir isso aqui por 10, vai ser 1,43. Então, 1,43. O teor de matéria orgânica desse solo está considerado bom para um solo arenoso, né, que tem 9% de argila, né? Se fosse um solo mais argiloso, esse teor de matéria orgânica aqui não seria considerado adequado para esse solo, né? Mas como é um solo arenoso e é difícil acumular matéria orgânica em solos arenosos, então esse teor aqui tá bom, mas nunca é demais a gente melhorar a matéria orgânica do solo, né, gente? Porque tem muitos benefícios. Agora vamos lá para o enxofre. O enxofre, ele pode ser representado pela letra S, às vezes as pessoas confundem com saturação por base, né? Então, aqui, ó, o enxofre, ele é dado em miligramas por decímetro cúbico ou em ppm, que é a mesma coisa, né? Então, o enxofre aqui, ele é 3,2, e só lembrando, gente, que nós estamos trabalhando aqui com a amostra de solo da camada de 0 a 20 centímetros, né? Então, quando a gente faz a interpretação, é considerando a camada de 0 a 20, porque é para a camada de 0 a 20 que nós temos um padrão para fazer a interpretação, né? Mas o que acontece aqui com o enxofre? O enxofre está considerado baixo. Realmente, o teor mínimo de enxofre que a gente quer num solo é 10 miligramas por decímetro cúbico. E aqui está baixo. Mas o que acontece com o enxofre? Que não é o caso desse solo aqui, né? Eu acho que esse solo aqui realmente ele está pobre em enxofre.
Acontece que em alguns casos o enxofre ele migra para as camadas mais profundas, né? Fica ali na camada de 20 a 40 e tal, porque ele desce muito fácil no perfil do solo. Então, se você já colocou gesso na sua área ou outros fertilizantes ricos em enxofre, né? E você acha que tem enxofre nesse solo, às vezes a gente recomenda, faça também uma análise da camada de 20 a 40 para você ver se o enxofre não está lá nessa camada, né? Agora vamos terminar aqui e faltam os micronutrientes, né? Então, algumas análises não veem os micronutrientes, mas é importante você pedir uma análise completa, né? Que vai mandar lá os micronutrientes cobre, ferro, manganês, zinco. Esse aqui é o sódio, né? O sódio não é um micronutriente, mas ele está aqui perto dos micros, né? Mas vamos lá, vamos fazer começando pelo boro. Gente, olha só, essa análise aqui, o boro está aqui, ó, boro, né? Está em ppm. Então, vamos lá, o valor do boro é 0,19. 0,19. Então, gente, o teor de boro no solo, ele geralmente tende a ser baixo, né? Porque o boro ele não acumula no solo. E o que a gente recomenda? Mesmo que a sua análise falou que o teor de boro está bom, vamos colocar aqui, ó, vamos supor que tem 1 ppm, né? 1 miligrama, tá dizendo que tá bom. Mesmo que a sua análise fale que tá bom, a gente sempre recomenda colocar boro na hora de fazer o plantio do milho, né? Porque o milho precisa muito de boro e o boro ele não fica ali no solo. Pode ser que no dia que você coletou o solo ainda tinha um pouco de boro. Até o dia que você for fazer o plantio, pode ser que esse boro não esteja mais lá. Por isso a gente sempre vai recomendar você colocar boro no plantio do milho, né? Mas vamos deixar o resultado aqui só pra gente ver que tá baixo, é 0,19, né? Agora vamos lá para o ferro. Cadê o ferro? 108. Olha só, gente, dá até medo de ver isso aqui, ó. 108 é um valor considerado altíssimo aqui, né? O valor adequado de ferro no solo fica ali em torno de 5 e tal. Mas o que acontece? Por que esse solo está mostrando que tem um alto teor de ferro? É porque ele está com pH muito baixo, né? O solo está ácido. Então, assim que a gente corrigir a acidez desse solo, a disponibilidade do ferro vai reduzir e a gente não vai ter problema, tá bom? O mesmo acontece com o manganês. Acontece de alguns solos que tem o pH muito baixo, o teor de manganês está muito alto, que não é o caso desse aqui. Mas também você não se preocupa quando tiver um teor de manganês muito alto, ele vai ser ajustado quando a gente fizer a calagem, tá bom? Então, a gente vem cá, coloca 5,8 para o... Aqui é o manganês, né? Manganês é aqui, 5,8. Ele vai dizer que tá alto, mas um alto considerado ok, tá bom? Agora, o próximo elemento é o cobre. Cobre 0,4. Vamos colocar aqui, cobre 0,4. Está médio, então é sempre bom a gente estar repondo também, né, gente? Então, o cobre ele tem problema principalmente em áreas que realmente não tem cobre no solo ou em áreas que tem muita matéria orgânica, né? A matéria orgânica, ela segura o cobre e às vezes a gente precisa fornecer esse cobre até mesmo via foliar, porque o cobre ele pode ficar retido em áreas que tem muita matéria orgânica, tá? Agora vamos para o último elemento que é o zinco. O zinco aqui é 1,5 ppm, né? Então a gente vai colocar aqui 1,5 e ele vai fazer a interpretação dizendo que o teor de zinco desse solo está alto, está ok, né? Então, realmente, esse solo está com um bom teor de zinco. Gente, então, a gente acabou de fazer a interpretação da análise de solo aqui para a cultura do milho, né? No nosso curso, eu ensino para vocês passo a passo por que isso é arenoso, por que é baixo, por que é médio, né? Mas utilizando a planilha aqui fica bem mais prático, é só inserir os valores que automaticamente a sua planilha fica interpretada. Aí, seguindo o mesmo procedimento aqui, a gente faz as recomendações de calcário, né? Então, basta colocar os valores aqui do cálcio. Vamos fazer essa aqui rapidinho, né? Aqui, ó, a primeira coisa para você calcular a dose de calcário, você precisa saber o PRNT do calcário, né? Porque quanto maior o PRNT, menor vai ser a dose que você vai precisar. Então, aqui já apareceu a dose de calcário, mas a dose real só vai ser quando a gente colocar aqui os valores dos elementos, né? Então, cálcio 0,6, 0,6, o magnésio 0,2, 0,2. Agora aqui nós temos o alumínio 0,41, 0,41. A CTC desse solo, cadê a CTC? 4,6, 4,6. E a saturação por bases, que é 18,9, 18,9. Então, gente, aqui ele já deu qual que é a dose de calcário que você vai aplicar. Nesse solo aqui, nessas condições, para a cultura do milho, a gente vai precisar aplicar 3,6 toneladas de calcário, o calcário dolomítico para elevar os teores de magnésio, né? E da mesma forma a gente faz para o gesso, a gente faz aqui, ó, só que o gesso, a gente precisa da amostra de solo da camada de 20 a 40, né? Tem até que corrigir isso aqui, é para a camada de 20 a 40, tá? E depois a gente faz as recomendações de adubação para o milho,
para a produção de grãos, né? Faz também aqui para o milho para a produção de silagens, mas era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Como que a gente faz a interpretação de uma análise de solo seguindo as planilhas. Então é isso, eu espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, clique no gostei, se inscrevam no canal e até uma próxima oportunidade.